Deus na história. Em Isaías capítulo 64 e versículo 4 diz assim, eu gosto muito deste versículo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti que trabalha para aquele que nele espera. Desde a antiguidade Deus trabalha ao longo da história. E agora em João capítulo 3, o Evangelho de João capítulo 3, versículo 8, que diz: o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Amém? Deus é Espírito. É o que a Bíblia diz. Deus é Espírito. Nós somos seres espirituais, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, Ele é Espírito, nós somos espirituais. E a palavra Espírito, no latim, Espírito significa respiração, pode querer significar também sopro, guardem essa palavra, sopro, mas também pode significar coragem ou vigor. E a primeira coisa que eu quero dizer esta manhã é que Deus criou-nos, Deus Criador criou-nos, mas não nos abandonou. Havia um senhor chamado Voltaire que tinha uma teoria, no século XVIII, sobre o chamado Deus religioeiro. A ideia dele e de alguns outros filósofos do seu tempo era que Deus tinha sido uma espécie de grande religioeiro. Tinha criado o universo como uma máquina fantástica, muito bem organizada, como alguém que criou um relógio perfeito, não é? E sabem que os relógios antigamente não havia cá relógios digitais, nem pilhas, não é? Era a corda, relógios de corda. Quem é que se lembra de dar corda ao relógio? Pois bem, era assim. O relógio tinha uma corda, a gente estava até a conseguir, quando a corda estava com toda a tensão, já não aceitava mais corda, a gente parava, e de vez em quando a gente tinha que se lembrar, ir lá à carrapeta e dar um bocadinho mais, senão o relógio parava, e porque não tinha uma fonte de energia, e nós ficámos sem saber as horas. Então, a ideia de Voltaire era esta. E esta imagem fez-me lembrar a minha infância, porque o meu pai tinha um hobby, tinha mais que um, mas um deles era reparar relógios. E então, ainda me lembro de ser muito pequeno, e ele, lá em casa, nas suas horas vagas da sua profissão, porque ele trabalhava por turnos, então ele punha lá um óculo com uma lente e estava a arranjar aqueles relógios de amigos, de colegas de trabalho, vizinhos, que lhe pediam para reparar, e o spray, e aquelas chavinhas muito pequeninas, às vezes substituir a corda que se tinha partido, enfim, e tudo isto são pequenas rodas dentadas que ajustam-se umas às outras, e é um mecanismo, digamos que funciona perfeitamente quando está em boas condições. Então o Voltaire tinha esta ideia: Deus é um Deus religioeiro, Deus criou o universo e depois deu-lhe corda e foi à vida dele e virou costas e nós nos amanhamos. Ora, este não é o Deus. Deus criou-nos, mas Deus não nos abandonou. Por isso nós não queremos no Deus religioeiro. Nós queremos num Deus que intervém na história humana. Nós queremos num Deus cujo Espírito se move na história. E eu gostaria de falar esta manhã sobre 3 formas, essencialmente, pelas quais o Espírito de Deus se move com a humanidade ao longo da história. Antes de mais, ele move-se através de uma presença. De uma presença. Quando nós abrimos a Bíblia e lemos o primeiro versículo da Bíblia, que fala da criação do universo, quando Deus transformou o caos em cosmos, diz lá: no princípio criou Deus os céus e a terra, versículo 1, versículo 2, e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Versículo 3, e disse Deus: haja luz, e houve luz. Ora bem, quando nós olhamos para a primeira frase,
que do princípio Deus criou os céus e a terra, e eu até gosto mais da versão inglesa, porque diz no princípio Deus, por causa da gramática inglesa funciona assim, mas em português no princípio criou Deus. No princípio Deus está no princípio. Ele é o eterno incriado. É o alfa e é o ômega. Sempre existiu, sempre existirá, porque Ele é Deus. Amém? Então, diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. Mas logo a seguir, imediatamente, nós vemos que a terra era sem forma e vazia. Uma coisa sem forma é uma coisa disforme. É uma coisa estranha. É uma coisa que não tem muita graça. Não é? O que é uma coisa sem forma? Nós olhamos uns para os outros e vemos que todos nós temos uma forma, o nosso rosto tem uma forma, o nosso corpo tem uma forma, os bancos têm uma forma, esta casa tem uma forma. O que é uma coisa disforme, sem forma? É uma coisa horrível, vazia. E mais, e diz que havia trevas sobre a face do abismo. Trevas, abismo. Uma coisa horrível. E como é que é possível que Deus tenha criado uma coisa assim? Como é que é possível que Deus tenha criado os céus e a terra, Ele que é um Deus perfeito, e criado um monstro, uma coisa destas, disforme, sem forma, vazia, de trevas, abismo? Nós não temos uma resposta, mas muitos estudiosos da Bíblia acham que entre o primeiro versículo e o segundo versículo da Bíblia foi quando se deu a queda dos anjos, de uma parte dos anjos no céu que se tornaram demónios ou anjos caídos sobre a criação e que trouxeram essa destruição com eles. Se entendermos assim, então compreendemos melhor que a Terra estava neste estado caótico. Não era um cosmos, era um caos. Era um caos. Era qualquer coisa que não se alinha, não se compagina com quem Deus é, com o conhecimento que nós temos de Deus, de quem Deus é. Amém? Mas como dizem os nossos irmãos brasileiros, tem um porém. Tem um porém. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E isto fez toda a diferença. O Espírito de Deus pairava sobre aquela destruição. Irmãos, isto desde logo mostra-me que não há destruição que Deus não possa restaurar. Amém. Amém. De uma terra, de um povo, de uma pessoa, de uma família, do que for. Não há nada que Deus não possa restaurar. É preciso que o Espírito de Deus esteja lá. Essa presença estava lá. E é por isso que no versículo 3 nós lemos logo a seguir: e disse Deus, porque Deus estava lá, sobre o caos. Haja luz. E houve luz. E foi o princípio de toda a mudança. Foi uma espécie de recriação, ou segunda criação, se quiserem. Quando Deus pacientemente restaurou aquilo que Ele tinha criado com amor e perfeição e tinha sido destruído, e agora Ele vem restaurar. Porque a sua palavra é criativa e criadora. E é por isso que nós lemos na carta aos Hebreus, lá no capítulo 11, versículo 3, que pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Veja o poder da palavra de Deus. Quando Deus fala, o poder que tem aquilo que Deus fala, a fala de Deus. A fala de Deus chama à existência aquilo que não existe. Chama à existência aquilo que não é. Chama a ser aquilo que não é. Entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Mas se nós formos ver a presença de Deus, o Espírito de Deus moveu-se ao longo da história bíblica, de toda a história bíblica. Podíamos falar aqui de Abraão no Monte Moriá, quando Deus pediu-lhe o seu filho Isaque em sacrifício. Sabemos o que aconteceu. Podíamos falar aqui de Jacó que lutou com o anjo. Deus estava presente. Podíamos falar aqui de Moisés no Êxodo, perante a sarça ardente, e depois quando vai ao Egito e no poder de Deus traz o seu povo, o povo hebreu, para fora do Egito e conduz esse povo através do deserto, os 40 anos no deserto, até às portas da terra da promessa, quando Josué pegou depois no facho, digamos assim, no testemunho, e entrou com o povo na terra prometida
a Abraão. Podemos pensar aqui, ainda nos tempos do deserto, no Santo dos Santos, no tabernáculo, naquele lugar mais íntimo, onde Deus se manifestava, a glória de Deus, a Shekinah, a glória de Deus estava presente. Deus estava presente no deserto. Deus também está presente no deserto da vida. Nos desertos da nossa vida, Deus também está presente. Podemos lembrar aqui Pedro e o lençol com os animais, quando ele tem aquele êxtase lá no terraço da casa em Jope, e ele teve aquela visão daquele lençol com aqueles animais que a lei de Moisés não permitia, para ele entender que o Evangelho era para todos os povos e todas as nações e não apenas para os judeus. Deus estava presente. Podemos aqui lembrar o quadro de Jesus no Monte da Transfiguração, com Pedro, Tiago e João, que eles acharam, é tão bom estarmos aqui. Mas Deus não quis que eles ficassem ali. Eles tinham uma função a cumprir, eles tinham uma missão, eles tinham um trajeto, Deus tinha um propósito para a vida deles. Deus estava presente. Podemos pensar aqui em Paulo e no arrebatamento ao terceiro céu, que ele testemunhou uma experiência inolvidável que ele teve com Deus. Podemos pensar aqui de João em Patmos, quando ele recebeu aquela visão do Cristo glorificado. Ao longo da história bíblica, nós vemos Deus, o Espírito de Deus, sempre presente na história. Deus move-se através de uma presença. Mas podemos ir para ao longo da segunda metade do primeiro século, nas primeiras comunidades cristãs, Deus estava presente no partir do pão. E Deus está presente onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, em concordância. Amém? Por isso Deus está presente aqui. Amém? É uma das formas de Deus se mover, do Espírito de Deus se mover. É a sua presença. Eu acho que nós falamos pouco sobre a presença de Deus. O senso da presença, o sentido da presença de Deus. Precisamos compreender que Deus está presente, não é apenas aqui dentro destas 4 paredes quando nos reunimos ao domingo. Deus está presente na nossa vida. Deus estava presente naquele lugar, naquela bilheteira, onde a jovita não tinha dinheiro para pagar o bilhete. Deus estava ali presente. Deus estava presente nestes momentos que nós vimos no vídeo. Deus faz-se presente. Amém, irmãos? Mas Deus também se faz presente, o Espírito de Deus também se move entre nós de outra forma. Ele move-se também através de um sopro. Não apenas de uma presença, mas de um sopro. Desde logo na criação do homem. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Amém? Lá em Gênesis 2:7. Soprou nas suas narinas o fogo da vida. O boneco de barro já estava feito, mas não tinha vida. Não é? Faltou o sopro da vida. Há muita gente que parece bonecos. Falta-lhes o sopro da vida espiritual. Falta-lhes o sopro de Deus. Que faz com que eles possam ter uma vida espiritual. Ou seja, reconhecerem Deus na sua vida e interagirem com Ele. Mas vamos encontrar depois também, lá depois do Cristo, com o Cristo ressuscitado, lá em João capítulo 20, 21 e 22, onde Jesus lhes diz, outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Soprou sobre eles. Então Deus não apenas se manifesta através de uma presença. E quer dizer que essa coisa de sentir a presença de Deus, nós não andamos cá por sentimentos. Nós andamos por convicções. Não andamos por aquilo que vemos, andamos por aquilo que queremos. E portanto Deus está presente, quer que tu sintas ou não, mas Ele está presente. Talvez tu não estás suficientemente disponível para o sentir. O sentir não é o mais importante. Ultimamente dá-se muita importância aos sentimentos.
mesmo no meio cristão, ou sentir isto e sentir aquilo. Não é o sentir que é importante, é a convicção, é a fé, é o querer até o fim. Mas Deus também não se faz presente apenas, não se move apenas através de uma presença. Ele também sopra sobre nós. E eu quero dizer aos irmãos, no Antigo Testamento, o Espírito Santo pousava sobre algumas pessoas. Não estava dentro das pessoas. É depois da descida do Pentecostes que nós vemos o Espírito Santo dentro da igreja, dentro das pessoas. Inicialmente, ele pousava apenas em algumas pessoas. E este sopro que Jesus ressuscitado, que o Cristo ressuscitado, fez acontecer sobre os seus discípulos, foi isso que os segurou até ao dia de Pentecostes. Foi isso que os segurou. Porque ele disse no monte da Ascensão: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E tinhas dito: ir por todo o mundo e anunciar o Evangelho a toda a criatura, fazendo discípulos entre as nações, tal. Como é que eles eram capazes de fazer isso? Eles não fizeram muito antes do Pentecostes, mas pelo menos ficaram à espera, fiados na palavra de Deus. E é por isso que no dia de Pentecostes nós vamos encontrar naquele cenáculo aqueles 120 homens e mulheres discípulos de Jesus, à espera do quê? Desse poder que havia de vir do céu, que Jesus tinha prometido no Monte da Ascensão. Foi este soprar que segurou os discípulos até este dia. Então Deus também sopra sobre nós. Mas nós precisamos mais do que isso. Então no dia de Pentecostes aconteceu outra coisa. E o Espírito de Deus move-se em nós também, através de um som forte. Na descida do Pentecostes, está lá em Atos 2, 1 e 2, diz: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Há pessoas que pensam que foi um vento. Não foi um vento. Foi um som, como de um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa em que estavam assentados. Um som forte, um som veemente, um som impetuoso. O Espírito de Deus, por vezes, move-se também com esta força, com este som forte na nossa vida, um som que nos abana, um som que nos faz acordar. Às vezes não basta um sopro, é preciso um som forte, veemente e impetuoso. Se nós compararmos estas três dimensões com a vida humana, nós podemos dizer que um bebê, quando nasce, um recém-nascido, ele vai tomando consciência da presença da mãe, não é? E do pai também, mas mais da mãe. Através do quê? Através do cheiro, através do toque, através do calor do corpo, através do olhar, através da fala, não é? As mães vão logo procurando interagir com o bebê. E o mundo cá fora, de onde eles vieram, estava num lugar muito confortável, não é? No ventre da sua mãe. E agora, cá fora, estão perante um mundo estranho, pela primeira vez, depois que nasceram, um mundo cheio de luz, cheio de sons, um mundo gigantesco. E eles sentem-se vulneráveis. Então toda aquela presença da mãe, aquela interação, o calor do corpo, o cheiro, o toque, o olhar, a fala suave com que a mãe fala com o bebê, ele vai tomando consciência dessa presença. Mais tarde a criança recebe um input maior através das palavras dos pais e do seu sentido, mas também da comunicação não verbal, ou seja, do tom de voz, das expressões do rosto. Mais tarde ela vai aprendendo a interagir com o seu pai e a sua mãe. E tudo isto funciona na criança como uma espécie de um sopro que lhe traz consciência do estado de espírito dos pais, não é? E também da preparação para a vida que eles estão a passar. Estão-lhe a passar um sopro. Estão-se a manifestar, estão a interagir com ele.
ele vai aprender mais umas coisas. Já não basta a presença, a simples presença. É alguma coisa mais. E finalmente, quando a criança já é um adolescente, então, uma fase mais adiantada de maturação, já vemos que ele enche a casa de barulho, música alta, riso, vida, um som forte em que está envolvido. E é isso que lhe faz sentido. Irmãos, nós começamos por gozar a presença de Deus. Depois recebemos um sopro divino. E finalmente movemos como um vento sopro e ruidoso, com paixão e intensidade. Irmãos, a vida cristã é para viver com paixão. É a vida que vale a pena. É para viver com intensidade. É a vida que vale a pena. Há muita gente por aí, na sua vida humana, normal, que não vive, apenas sobrevive. Vai-se andando, dizemos nós. Como é que estás? Vai-se andando. Isso não devia estar na nossa boca. Se Deus está contigo, tu estás bem. Ah, pastor, mas tenho lutas, tenho uma dor aqui, tenho uma dificuldade ali, tenho um problema para resolver amanhã, mas estás com Deus, estás bem. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, cantamos nós, não é? Amém? O vento sopra onde quer. E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Irmãos, isto não tem nada a ver com a nossa personalidade, se somos mais introvertidos ou mais histriónicos ou mais relacionais ou gostamos mais de fazer barulho, não tem a ver com isso. Tem a ver com intensidade com que vivemos a vida espiritual. Não é uma questão de barulho que define a nossa espiritualidade, mas é uma questão de intensidade. A intensidade com que nós vivemos a nossa vida espiritual. E eu quero dizer que Deus intervém na história dos homens, como nós vimos, mas também intervém na história de cada um de nós. E às vezes parece que o Espírito de Deus apenas se move através de uma presença que paira sobre nós, sobre o caos em que a nossa vida está. Às vezes parece que é apenas o Espírito de Deus está ali a pairar. Outras vezes parece que o Cristo ressuscitado está a soprar sobre nós e a dizer: recebe, 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 recebe o meu Espírito. E outras vezes parece um vento forte e ruidoso que nos atinge. É dramático perder o primeiro amor. Lá na carta de João a Éfeso, eu nem vou ler, não sei se está ali, não. Há uma mensagem de Deus através de João que diz: eu conheço as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, tu tens sido fantástico, tens sido maravilhoso, um trabalhador, muito não sei o quê, mará. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Alguns já experimentaram paixão espiritual como um vento forte e ruidoso. Alguns já passaram por uma espécie de namoramento, como se fosse como um sopro. E agora ficam pela simples simpatia. Apenas uma presença. É hora de nós não nos conformarmos apenas com a presença de Deus na nossa vida, nem tão pouco o sopro do Cristo ressuscitado sobre nós, mas que Ele faça vir sobre nós esse vento forte e ruidoso sobre a nossa vida, que nos despenteie, que nos desalinhe, que nos mexa connosco, que nos faça colocar sobre as nossas pernas, que nos faça pôr a caminho, que nos faça mexer, que nos faça fazer alguma coisa, que nos faça ser verdadeiramente como Jesus. Esse é o propósito de Deus. Talvez tu estejas satisfeito porque tens a noção que Deus está na tua vida. Olha, irmãos, eu todas as noites oro a Deus antes de dormir. E uma das coisas que eu digo: obrigado, Senhor, pela tua presença na minha vida. Eu sinto que devo agradecer a Deus pela sua presença na minha vida. Mas claro que isso não é tudo. Não é tudo. A presença de Deus tem um potencial criador, criativo muito forte, tal como a presença do Espírito de Deus sobre a face das águas no princípio dos tempos também tinha esse potencial. Mas depois Deus teve que dizer: haja luz. E quando a palavra de Deus intervém,
Quando a palavra de Deus vem sobre a nossa vida, mesmo que nós sentimos a presença de Deus, mas quando a palavra de Deus fala, quando Deus fala ao nosso coração, nós temos que mexer. Nós temos que transformar o caos em cosmos. Nós temos que transformar aquilo que é disforme em alguma coisa formosa. E só a palavra de Deus, só quando Deus fala à nossa vida, isso é possível acontecer. Vamos ficar em pé. Vamos curvar a nossa cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, esta manhã, eu te agradeço, Senhor, pela tua presença na nossa vida, Senhor. Por essa presença que muitas vezes está pairando sobre o caos em que nós nos sentimos. O caos em que nós nos encontramos, ou pelo menos o caos em que nós nos sentimos, em que nós julgamos estar, Senhor. Mas também sabemos que queremos estar atentos à tua voz. Essa voz criadora e criativa, que ordena que haja luz, que ordena que as trevas se afastem e haja luz, haja separação entre a luz e as trevas, e todas as outras ordens que tu deste no princípio, tu também falas à nossa vida, Senhor. Ó Deus, nós queremos ouvir a tua voz, nós queremos que isso tenha uma tradução prática na nossa vida, Deus, para que a nossa vida seja mudada, Senhor, para que aqueles que estão apenas sentindo a tua presença, ou apenas aqueles que um dia receberam um sopro, eles possam ouvir este vento forte, este vento impetuoso e veemente sobre a nossa vida, Senhor, que nos incomode, que nos faça mexer, que nos faça pôr os pés a caminho, que nos faça mudar, que nos faça transformar, que nos faça olhar para Jesus, para sermos mais parecidos com Ele, Senhor. Ó Deus, que faça mudar a nossa vida e que nós possamos fazer mudar a vida dos outros, Senhor, através da tua graça que flui através de nós, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se está aqui alguém esta manhã, Deus, ó Deus, que sente que tu estás a pairar sobre o caos da sua vida, eu oro, Senhor, verdadeiramente, para que essa pessoa esteja disponível para ouvir a tua voz, quando tu vais dizer que haja luz sobre a tua vida, que as trevas sejam separadas, que haja luz, que comece a transformação, que comece essa recriação, essa nova criação que Ele quer trazer na tua vida. Em nome de Jesus, eis que faço novas todas as coisas, dizes tu, Senhor. Faz novas todas as coisas na nossa vida, na tua igreja, na vida de cada família, na vida de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém, amém, amém. Todo o povo diz? Amém.